Bom, eu estou trabalhando o Sermão do Monte. Quarta-feira o Luciano entrou aqui no meu texto, mas eu vou continuar de onde eu parei, tá bom? Capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Eu vou falar hoje pela manhã e à noite, então eu vou avançar praticamente todo o capítulo 6 hoje. Vamos ler primeiro os versos 1 e capítulo 6, verso 1 em diante. Depois eu vejo aqui onde a gente para. Vamos lá. Evitem praticar as suas obras de justiça. Obras de justiça, interessante esse adjetivo. Diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ora ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vamos pular aqui os versos, vamos para o verso 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Amém. Como eu tenho dito a vocês, o Sermão do Monte é uma coletânea de ditos de Jesus, de ensinamentos de Jesus. E aqui, nesse momento, Jesus está falando sobre práticas religiosas que podem ser feitas de uma maneira pública, mas que também podem ser feitas de uma maneira privada, reservada. Podem ser feitas de uma maneira que se ostenta, né? Como é que eu diria isso? Como é que é o adjetivo correto? Ostensiva, isso? Né? Ou pode ser de uma maneira discreta. Né? Eu posso estar publicizando o que estou fazendo, ou posso ocultar o que estou fazendo. E Jesus chama isso de uma forma hipócrita de fazer ou uma forma discreta de fazer. Por que ele usa a palavra hipócrita? Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. Mas aqui quem traduziu a ideia que Jesus expressou para o grego, usou o termo hipócrita, e é um termo grego, que corresponde àqueles que no teatro usavam uma máscara. A máscara era uma forma, então, de você ocultar o rosto ou de você disfarçar quem você é, apresentar uma outra imagem. Então, a ideia da hipocrisia é passar uma outra imagem, que não corresponde à realidade. Jesus está, então, aqui tratando de 3 ações, mas eu creio que ele poderia citar, nós poderíamos trabalhar muitas outras coisas. Jesus fala aqui das obras de justiça e ele vai dizer quando você der esmola. O que seria uma obra de justiça?
É interessante, né, essa ideia. Quando você fizer uma obra de justiça, não faça para ser visto pelos outros. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Então, obra de justiça é a mesma coisa que dar esmola? Eu diria que obra de justiça pode ser um conceito mais amplo. Mas o dar esmola é um exemplo mais específico que Jesus está dando. O que seria uma obra de justiça? Ou seja, quando você, de alguma forma, está fazendo o bem para alguma pessoa. Não simplesmente dar esmola. Mas quando você faz o bem para alguma pessoa. Quando você torna a relação mais justa. Quando você torna a relação mais equilibrada. Então, sempre que você faz o bem para uma pessoa. Por exemplo, esses dias uma vizinha estava vindo com 2 sacolas visivelmente pesadas. E aí eu falei para ela, posso ajudá-la? Ela mora pertinho. Ela falou, pastor, obrigado, porque hoje está pesado. E aí eu peguei uma das sacolas e eu acompanhei até a casa dela para dividir o peso. Eu dei uma esmola para ela? Não, eu simplesmente fiz uma gentileza. Mas eu já estou perdendo a minha recompensa, porque eu acabei de tornar público uma coisa que eu fiz no privado. Pronto, perdi meus pontos que eu tinha ganho lá no céu, exatamente porque eu fiz propaganda de algo que eu não deveria ter feito. Aliás, de algo que eu poderia ter feito, mas não devia ter falado. Mas tudo bem, eu estou sacrificando os meus pontos lá no céu para que vocês entendam do que eu estou dizendo, tá bem? Então, uma obra de justiça é isso, é você tornar a relação mais justa. Isso a gente faz o tempo todo. Por exemplo, em casa, quando a gente compartilha o dia pesado, às vezes, da esposa ou do marido. Quando você alivia o fardo do outro, fazendo algo que talvez seja competência dele, o dever dele, mas você faz por boa vontade. E você faz porque quis fazer, não é? Então, a obra de justiça tem a ver com isso. Tudo aquilo que você equaliza, que você normaliza, tudo aquilo que você divide. Pode ser dinheiro, porque a esmola é isso. A esmola é alguém que tem dinheiro, dispõe de um valor, enquanto o outro está muito necessitado. Vocês perceberam como aumentou muito desde a pandemia o número de moradores de rua. E eles são pedidores extremamente naturais. Não é? Então eles pedem com muita naturalidade. E é normal a gente ser abordado o tempo todo por pessoas que nos pedem esmola. E eu sei que nós temos as nossas desculpas. É melhor não posso dar o peixe, eu tenho que ensinar a pescar, então vamos dar um trabalho, vamos dar uma oportunidade. Sim, nós precisamos achar soluções para essas pessoas. Nós precisamos dar mais do que esmola, nós precisamos dar dignidade, nós precisamos dar condições às pessoas se levantarem. Mas às vezes a fome é urgente. Às vezes a fome é urgente, às vezes a fome não pode esperar. Você arrumar um emprego, para depois a pessoa alugar uma casa. E são essas situações complexas da vida. Não é? A pessoa não consegue emprego porque está na rua. Está na rua porque não tem emprego. Então você precisa quebrar esse círculo vicioso. Então houve casos da gente alugar um imóvel e falar para a pessoa, a gente vai pagar... Desliga o som aí, não pode pôr na internet isso não, senão vaza. Vai aparecer muita gente aqui. Mas às vezes a gente fala assim, nós vamos pagar 3 meses o seu aluguel. Nesse período você arruma um emprego, você se coloca de pé. E funciona. Às vezes não, mas às vezes funciona assim. A pessoa tendo um endereço, ela consegue arrumar um emprego, ela consegue pagar o aluguel, pronto. Saiu dessa situação de penúria. Não é? Tem gente que nós vamos ajudar a voltar para casa, voltar para a família. Tem gente que a família não quer. Então há situações muito complexas. Dar esmola é uma necessidade, a gente não pode deixar as pessoas com fome. Eu acho que isso é o básico que a gente pode oferecer, não é? Mas não é uma solução definitiva, então há casos que a gente pode fazer mais. E Jesus está dizendo para a gente não fazer isso com outro interesse que não simplesmente
agradar a Deus e fazer o bem para as pessoas. Não transformar isso em propaganda, não transformar isso numa forma de conseguir dinheiro para resolver os meus outros problemas. Porque é interessante, né? Eu poderia criar uma ONG para ajudar pessoas e eu mesmo tirar proveito daquilo que vem. É muito difícil administrar a obra social, não é simples não. Por isso que aqui na igreja a gente está formando de novo uma equipe, né, com assistência social. Batata e a Jo vão chefiar essas atividades aqui da igreja, porque como igreja a gente lida muito com isso. E não é simples resolver as diferentes situações que nos apresentam. Então a gente também não pode ficar fazendo muita propaganda, mas a gente precisa prestar contas internamente. Vocês precisam saber que nós estamos fazendo, com o dinheiro de vocês, o bem que vocês entendem que a gente deve fazer, mas por outro lado a gente não tem autorização bíblica para fazer disso uma propaganda para dizer, olha como nós somos bonzinhos. A gente tem que fazer por amor, fazer por dever, não é? Senso de dever também. Nem tudo que a gente faz porque gosta. Tem coisa que a gente vai fazer porque tem que fazer. E eu diria que o bem e a justiça não são opções. São decisões que a gente tem, coisas que a gente tem que fazer porque tem e pronto. Porque Deus é bom, porque Deus é justo e nós não temos escolha. Somos discípulos de Jesus, somos filhos de Deus, cabe a nós promovermos justiça e praticarmos obras de bondade. Tá bem? Mas sem transformar isso em slogan, em propaganda. Jesus segue depois falando da oração. Aqui, então, nós podemos falar da espiritualidade. Nós podemos ter uma espiritualidade pública, e ela é necessária, e temos uma espiritualidade, uma liturgia privada. Nós precisamos da espiritualidade pública, nós precisamos da oração pública. Nós precisamos. Talvez a gente lendo esse texto dissesse assim, olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar na frente dos outros, orem no secreto do quarto. Então eu chegaria aqui, olha irmãos, segundo Jesus falou, aqui não vai ter mais oração, beleza? Aqui vai ser só música e pregação. Nós não vamos orar em público, vocês orem em casa. Quem orar aqui é oração silenciosa. Vamos lá, todo mundo orando agora. Gente, se tem uma coisa horrível, é a oração silenciosa. Vocês já participaram de um culto de oração em que tem oração silenciosa? É bom demais para você cochilar. Eu fui numa vigília que era assim, gente, nossa, como é difícil lutar contra o sono. Oração silenciosa, vamos agora, curve sua fronte e vamos orar. Você consegue orar? Fala a verdade. É complicado a gente orar silenciosamente. Ora nada, o pensamento da gente flutua, vai em tudo, vai em nada. Esse negócio de orar silenciosamente não funciona. Pelo menos não para mim, que sou um falante natural, né? Eu nasci com a síndrome do papagaio, eu falo muito. Então tá, e aí? Mas a oração pública tem seu benefício. A oração pública, ela é pedagógica. A gente aprende a orar escutando orações. Os nossos filhos vão aprender a orar ouvindo as nossas orações em casa. E se você orar na linguagem infantil com a criança, ela vai começar a orar na linguagem infantil. Papai do céu, abençoa papai, abençoa a mamãe. Tá, é uma possibilidade. Você ensinar a criança a orar desse jeito. Mas sabem que a criança precisa evoluir? Já imaginou? A gente aqui com 25 anos, papai do céu, abençoa papai, abençoa a mamãe, abençoa a vovó. Isso não é orar para nós. A gente tem que aprender a orar. E como é que a gente aprende a orar? Então eu diria que em casa, a gente começa a ensinar as crianças na oração infantil. Mas ela vai ouvir a nossa oração por ela. E quando você orar por ela, ela vai entender, criança ora assim, mas adulto ora dessa outra forma. E daqui a pouco a criança já está usando não as palavras que você a ensinou a repetir, mas ela vai começar a repetir a sua oração e as suas palavras. De vez em quando as pessoas me contam as tiradas das crianças. Pastor, meu filho falou isso, minha filha falou aquilo. E as crianças têm uma inteligência
uma acuidade, uma argúcia para aprender e para falar coisas teológicas muito legais. As crianças entendem teologia, as crianças entendem oração, e as crianças nos surpreendem, inclusive quando a gente fala uma coisa incoerente com aquilo que a gente vinha falando. A criança nos desafia, nos confronta, mas não é isso aqui. Então, quem tem criança de 10, 11, 12 anos sabe como esse negócio, essa transição é desafiadora e é legal. Por quê? Porque eles participam da oração pública. E eles vão compreendendo o que é a oração. E eles vão aprendendo a orar. Então, a oração pública ela é necessária. Nós aprendemos a orar orando, ouvindo orações. A gente amadurece, inclusive, na maneira como falar com Deus. A questão é transformar a oração numa forma de exibicionismo. Eu cresci num ambiente pentecostal. Eu cresci ouvindo gente, 3 da madrugada, todo dia, 3 da madrugada eu acordo. E gente, tantas horas de joelho, olha o joelho aqui, ó, parece um coco com as marcas. Então as pessoas contando vantagem pelo tanto que oravam. E criou-se até o biotipo, né? As irmãs do coque. O pessoal falava, é a irmã do coque, cuidado com as irmãs do coque, que essas irmãs do coque, elas oram muito, então não mexe com elas não, porque elas têm contato direto lá. Então, cuidado com o que você faz. Se a irmã do coque falar, vai acontecer. Aquela ideia assim, não é? Então, essa ideia daquelas pessoas que oram muito. Então, o que é orar muito? Mas o que é orar muito? É ajoelhar e ficar horas e horas de joelho, repetindo palavras? Jesus disse aqui, os gentios acham que por muito orar serão ouvidos. Será que Jesus está sugerindo que a gente não precisa ficar horas e horas orando? Alguns de nós têm a disciplina da oração. Alguns de nós amam orar. E oram por horas. Mas a maioria de nós tem dificuldade com isso. E se sente culpado. A maioria de nós se sente culpado, dizendo, cara, eu queria orar, eu queria ter fé igual o irmão, eu queria conseguir ficar meia hora de joelho orando, mas com 10 minutos já acabou o meu assunto, eu já não tenho o que falar, eu já estou satisfeito, né? E a minha mente já começa a viajar, e eu começo a falar de uns negócios assim. A maior parte de nós tem dificuldade de concentração, nós estamos num mundo muito diferente hoje em dia. Esse negócio de ser monge, ficar lá no monastério, era uma coisa lá de trás. Hoje é muito complexo, a nossa vida é muito agitada. Então, às vezes, a gente fica tentando ser aquilo que, no fundo, ninguém é. Porque tem gente que passa essa ideia, né, que ora muito, ora de madrugada, ora isso, ora aquilo. Mas sabe o que quer dizer o que é? É falta de ter com quem falar. É sério. Eu sou muito sarcástico, desculpa aí, gente. A minha franqueza tem hora que é doida. Tem gente que não tem com quem conversar e fica falando com Deus. Está tudo certo, parabéns. Você está falando com alguém que te ouve. É melhor que falar sozinho. Mas de vez em quando alguns deviam falar consigo mesmos. Também não é ruim falar consigo mesmo. Ouvir a própria voz, a voz da consciência, é uma forma também. Tem gente que não sente falta de outras pessoas. É isolada, é calada, é reservada. Tem gente que é falante. Então não fique tentando ser a pessoa de oração que você acha que o outro é. Porque às vezes o outro nem ora tanto assim. Diz que ora, mas vai saber. A oração não é algo que a gente deva exibir. Quem ora muito, ora. Parabéns, Deus te abençoe. Tem gente que pode orar menos, porque tem mais fé. Tem gente que faz campanha para conseguir uma benção. E consegue. Mas tem gente que nem campanha faz. E consegue a mesma benção. Eu lembro uma vez uma história do meu irmão. Né? Meu irmão mais velho, ele estava com problema de coluna tal, e ele orou, ele era jovem ainda, deve ter sido alguma coisa momentânea. Ele orou e a dor sumiu. Passou um tempo assim, ele sentiu a dor de novo. E segundo ele falou assim, obrigado, Senhor, porque hoje eu não preciso nem orar. Amém. E a dor sumiu. Isso é uma oração? É. Foi uma declaração de fé.
A outra vez ele pediu e Deus curou. E na segunda vez ele falou, obrigado, Senhor, porque hoje eu não preciso nem orar. Como quem diz assim, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Que oração mais preguiçosa é essa? E não é que funcionou? A dor sumiu? Então tem gente que acha que pelo muito orar vai ser ouvido, mas o que Jesus falou, tudo que você pedir, crendo, sem duvidar, você vai receber. Então tem gente que ora muito e não tem fé. Tem gente que ora pouco e tem muita fé. Quem vai ser ouvido? Seguindo a lógica de Jesus, quem crê. Então, às vezes, a disciplina de oração é boa, é um bom hábito. Mas eu gostaria de aliviar o fardo daqueles que se sentem culpados por não ter a vida de oração que gostariam de ter. Porque alguns de nós já se sentem culpados porque não fazem os exercícios físicos que gostariam de fazer. Porque não conseguem controlar a alimentação que gostariam de controlar. Porque não conseguem ler os livros que gostariam de ler. Porque não conseguem ligar para os parentes o tanto que gostariam de... Gente, nós precisaríamos ter 60 horas por dia para fazer tudo que a gente acha que gostaria de fazer. Não transforme a oração em mais uma obrigação, em mais um fardo, em mais um peso, em mais um mecanismo de culpa. Transforme a oração, ou aceite a oração como algo que dá prazer. Eu falo com Deus porque isso me faz bem. E eu falo com Deus sempre que posso. E eu falo com Deus tudo que eu sinto. Eu falo com Deus tudo que eu penso. Porque a minha oração é uma conversa livre, uma conversa tranquila. É como se fosse uma conversa no secreto do quarto. Eu e ele conversamos e nós nos entendemos. A oração é uma comunicação direta com Deus, que não precisa ser exibida. E se ela for pública, ela deve ser inteligente, interessante e ao mesmo tempo inspirada, inspiradora. A oração pública, como eu falei, ela é proveitosa, ela é necessária, mas a vida de oração privada, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu jeito. Eu tenho um irmão músico, e para ele orar é pegar o violão e começar a dedilhar, e começar a falar com Deus, e começar a tocar. E quem é músico aqui sabe que para entrar nessa dimensão da adoração, do louvor, da oração, como é mais fácil para eles através da sonoridade da música. Estou certo, Pio? Não é muito mais fácil para você ter o seu momento de intimidade com Deus? Para uns de nós é o silêncio, para o músico é o êxtase, é uma catarse, é um momento de intimidade, profundidade, a mistura de acordes e sons e palavras. Outro vai talvez fazer isso pintando, bordando, costurando, cozinhando. Não há lugar melhor ou pior para orar, tem o seu jeito de orar. Tem gente que é no carro dirigindo. Cuidado, né? Para não ficar orando de olho fechado enquanto dirige, mas é o seguinte, né? Tem o seu jeito de orar. Tem o seu jeito de orar. Seja você mesmo na oração, tá bom? Não tente ser o hipócrita que vai corresponder às expectativas dos outros. A oração que vai impressionar os outros. Você tem que impressionar Deus. Você tem que resolver seus problemas com Deus, ter intimidade com Deus. E tem gente que vai falar pouco, tem gente que vai falar muito, tem gente que vai ser repetitivo. E tem momentos da vida, gente, que a gente está com muita angústia, muito sofrimento, a oração tem uma intensidade. Tem outros momentos que a gente está tão de boa que a gente não precisa nem ficar incomodando tanto Deus, deixa Deus resolver os problemas dos outros, que a gente, por enquanto, está tranquilo. Então, vamos seguir. E, por fim, o jejum. O jejum entrou no radar ultimamente por conta de alguns que entraram nessa de jejum intermitente. Teve um pastor aí de um certo volume de massa, né? Ele teve uma experiência interessante, Deus falou com ele, você não está cuidando do corpo. E aí ele pensou que Deus estava falando da igreja. Aí ele falou, não, eu estou falando do seu corpo. Você vai morrer se você não se cuidar, tal. E ele acordou que ele se alimentava mal, dormia mal,
já estava com problemas de saúde e ainda jovem, né? Então ele entrou numa vibe, como dizem, né, de cuidar da saúde. E desenvolveu umas práticas de jejum. E aí ele começou a ensinar esse negócio do jejum, aí se espalhou por aí esse negócio do jejum. Então tem muita gente jejuando nessa combinação dos exercícios espirituais do jejum, né? Eu confesso que eu nunca me preocupei muito com isso. O jejum nunca foi o meu forte, né? Eu sempre tive medo de desaparecer. Então, assim, a minha genética me favorece. Então, jejum é algo que nunca me moveu. Mas, jejum não é uma prática só cristã. Jejum é uma prática judaica, uma prática budista, uma prática hindu. Quase todas as religiões de espiritualidade, elas vão propor o jejum como uma antítese aos abusos do corpo. Porque nós somos muito sensoriais, a gente gosta da comida. Comer é algo muito prazeroso. Vamos falar a verdade, não é? Comer é algo bom. Ainda mais comer na casa dos outros, não é? Quando tem pudim depois. Não, é ótimo, né? Então, comer é gostoso. É um prazer da carne, do corpo. E aí o pessoal da espiritualidade, seja na religião que for, sempre vai dizer assim, olha, nós temos que minimizar os prazeres da carne, então vamos ficar sem comer. A ideia da privação. A privação do vinho, a privação da água, não digo, né? A água é sempre necessário beber, mas a pessoa se abstém. No mundo antigo é o vinho e a carne. Daniel se absteve de carne, comeu frutas e legumes. Mas o jejum é não comer mesmo, tá? Não tem esse jejum de Daniel, essas conversas, é coisa furada. Jejum é não comer. E beber apenas água, para manter o equilíbrio do corpo. Então, jejuar é isso, é não comer. Qual o objetivo do jejum? Nas religiões, é exatamente o domínio dos desejos da carne, o domínio dos apetites, inclusive dos apetites sexuais, que são os mais difíceis de controlar, os olhos impuros, o pensamento impuro, a lascívia, a luxúria. Então, a pessoa pensa, e as religiões trabalham isso, você dominando os apetites do estômago, você desenvolve a sua espiritualidade para dominar os outros apetites do corpo. Então é uma ideia de autocontrole. Se você vai no budismo, no hinduísmo, é a ideia de autocontrole. E não é diferente no judaísmo e no cristianismo. São mecanismos de autocontrole. Então o jejum não é algo que, digamos assim, foi inventado pelos cristãos para você entrar em sintonia com o espírito. O jejum é uma prática de autocontrole. Sempre foi. E ele é bom? É bom, porque o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, é a capacidade de dominar os próprios apetites. Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O alimento é para o estômago, é para o corpo, né, e o corpo é para o alimento, mas eu não vou ser pautado, eu não vou ser guiado pelo meu estômago. O meu Deus não é o meu ventre. É por isso que os pecados da glutonaria e da bebedice são combatidos. Porque é uma pessoa que vive pelos prazeres. E quando a gente fala de glutonaria no passado, gente, é o cara comer, se empanturrar, vai lá num canto, enfia o dedo na garganta, bota para fora e volta e come de novo, bota o dedo na garganta. É isso aí. Só para ter o prazer de deglutir, o prazer, mas não alimentar. Isso é glutonaria. Tá? Então, o jejum sempre foi um instrumento para controlar esses apetites. O que Jesus está falando? Quando você jejuar, jejua com discrição. Não fica contando vantagem que você está jejuando, tal. Não, jejua para Deus. Você está tentando resolver um problema seu? Você está tentando dominar seus apetites? Você está fazendo exercícios espirituais? Você está num período de consagração? Você entendeu que deve jejuar para buscar uma bênção em Deus? Se você acha que esse é o caminho, faça isso com discrição. Não faça para os outros. Faça para Deus. Porque tudo que você faz para os outros verem, você perde ponto com Deus, né? Mas eu gosto muito do texto de Isaías 58.
Eu acho que todo mundo que está nessa de jejuar deveria ler Isaías 58. Isaías 58, para mim, é um texto perfeito para a gente parar um pouquinho com essas coisas e refletir. O que Deus quer? Deus fala, eu quero justiça. Eu quero verdade. Eu quero que você quebre os grilhões daquele que está sendo oprimido. Então, às vezes, a gente está muito preocupado com controlar certas coisas e não está vendo o que realmente importa para Deus. A gente precisa ler a Bíblia toda, não é? E enxergar como é que Deus tratou essas coisas. Jesus aparece jejuando uma única vez no deserto. Jesus aparece jejuando uma única vez. E ele é censurado porque os discípulos dele não jejuavam como os discípulos dos fariseus ou como os discípulos de João Batista. E perguntam para Jesus, por que os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala assim, porque não é tempo de jejuar. Ninguém jejua quando está numa festa. Mas vai chegar o dia que eles terão que jejuar. Então Jesus, de certa forma, disse, hoje eles não precisam jejuar, eu estou com eles. Mas vai chegar um dia que eles vão precisar jejuar. Então não vou dizer que o jejum não é uma prática cristã. É uma prática cristã. Mas a gente tem que pensar, por que eu estou jejuando? Por que eu jejuo? Só porque os outros estão jejuando? Só porque alguns dizem que é bom? Estou fazendo dieta? Enfim. O que eu quero dizer é que Jesus não se impressiona com as nossas práticas exibicionistas. Jesus não se impressiona com orações que querem impressionar outras pessoas, com esmolas que querem impressionar pessoas, ou com aqueles que jejuam para impressionar pessoas. Não. Jesus nos propõe uma espiritualidade que é autêntica, que é verdadeira e que está preocupada apenas na relação direta com Deus. Então, se você jejuar, jejue para Deus. Se você orar, ore para Deus. Se você fizer o bem e a justiça, faça isso para a glória de Deus e faça pelas motivações corretas. Porque Deus é quem melhor pode nos recompensar. E aí eu entro até num outro ponto, né? Embora a gente não deva fazer as coisas pensando na recompensa. A gente deve fazer as coisas apenas porque ama fazer. Então, jejuar, porque eu quero estar um tempo em jejum na presença de Deus. Orar, porque eu quero estar com Deus. Dar esmolas, porque eu me sinto bem fazendo o bem como Deus faz. E só por isso. Não preciso de mais nada. A simples recompensa de estar na presença de Deus, de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Se isso vai trazer um algo mais à minha vida, pode ser que sim, pode ser que não, mas me basta fazer a vontade de Deus e estar na presença de Deus. Uma religiosidade mais leve, sabe, gente? O evangelho pode ser leve, a vida pode ser leve, basta ser verdadeira, basta ser autêntica. Basta ser natural, basta ser espontânea. Que tudo que vocês fizerem, seja em palavras, seja em obras, seja para a glória de Deus. E seja feito de boa vontade, seja feito porque você se sente bem fazendo. É por isso que aqui nós temos poucas exigências. Talvez você se pergunte, a igreja aqui não marca consagrações de manhã para todo mundo em jejum? Não, eu não gosto muito dessas coisas não. Eu sou meio torto, eu sou meio fora da curva para essas coisas. Mas por quê? Por que a gente não faz um carnaval, o pessoal está lá fazendo festa, vamos nós ficar aqui 3 dias em jejum, consagrando. O que vocês querem? Qual é a ideia dessa? Para que Deus olhe para nós e veja como nós somos santos, como nós somos bondosos, como nós somos consagrados, para que Deus se impressione. A gente não está lá, a gente está aqui. Eu não preciso impressionar nem Deus. Deus me ama, está tudo certo. Vamos viver uma vida mais natural, vamos viver uma vida mais espontânea, um cristianismo mais autêntico, sem máscara, sem peso, sem fardo. Então, quem ora muito, parabéns. Quem ora pouco, aprende a orar. Né?
Vai chegar uma hora que você vai precisar orar mais. Fica tranquilo, Deus vai trabalhar com você. Quem jejua, parabéns. Quem não precisa jejuar porque já controlou as coisas, parabéns, glória a Deus por você. Quem dá esmola, parabéns. Quem está precisando de ajuda, estamos aí. Vamos lá. A vida pode ser mais leve, tá bem? Que Deus nos ajude a termos uma forma de ser que não seja parecida com a dos escribas e fariseus, mas seja parecida com o modelo que Jesus propôs para os seus discípulos. A gente não pode esquecer que o Sermão do Monte é aquilo que Jesus estava querendo que os seus discípulos vivessem. Nós não somos discípulos dos fariseus, nós não somos discípulos de João Batista, nós somos discípulos de Jesus. E a vida com Ele deve seguir os padrões que Ele propôs. Amém? Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Esse é um dia complexo no Brasil. Muitas igrejas estão em retiros e nós te louvamos por aqueles que podem se retirar, estão na tua presença, estão te buscando. Muito obrigado, Senhor, pelos muitos eventos que acontecem aí pelo Brasil, gente se consagrando, gente se separando, fazendo aquilo que entende ser o melhor para estes dias. Obrigado porque nós estamos aqui, te louvamos pelas muitas igrejas de portas abertas, porque para nós também é mais um dia comum para orarmos, para adorarmos, para cultuarmos o Senhor. Obrigado pelos que estão viajando, pelos que estão aproveitando a vida em lugares de descanso. E nós oramos, Senhor, pedindo também misericórdia pelos muitos lugares do nosso país onde esse tipo de festa, que certamente não te agrada, produz os danos naturais desta manifestação, Senhor, que é cultural, que é popular, mas que também traz suas implicações pecaminosas. Carnaval no Brasil, Senhor, é festa da carne, e eu sei que nós somos o povo do Espírito, e por isso nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos que são cegos, dos que são surdos, daqueles que não te conhecem, daqueles que não te compreendem. E oramos também por aqueles que, mesmo te conhecendo, Senhor, escolheram um caminho que não é um caminho de santidade. Que o Senhor tenha compaixão e que de alguma forma o teu Espírito possa trazer para perto aqueles que estão se perdendo. Como cantamos hoje, Senhor, Tu és o nosso respirar, Tu és o nosso pão, e sem Ti nós não somos nada, sem Ti a gente se perde. Que nós estejamos sempre nos consagrando ao Senhor e que o Senhor receba a nossa vida, que é autenticamente entregue no altar da adoração, do louvor e do serviço. Abençoa-nos, Deus, neste dia. Oramos por Cristo. Amém.